Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar chegam para a última etapa da Fórmula 2 2024 praticamente empatados. Apenas meio ponto separa o piloto brasileiro do piloto francês ali na tabela do campeonato. Só que Bortoleto ele tem uma vantagem nisso tudo, ou talvez até mais de uma, e que pode favorecer bastante ele nessa briga pelo título. Na verdade, são 3 pilotos que estão na disputa, que têm chances matemáticas de conquistar essa vitória, esse triunfo. O Paul Aron também está ali vivo na briga ainda, está na 3ª colocação, mas ele está um pouco mais distante, está brigando por fora. A diferença dele para os líderes é de 25 pontos, então ele meio que teria que ter um fim de semana praticamente perfeito ali em Abu Dhabi para poder reverter o cenário. Mas por que a situação do Bortoleto é relativamente confortável, mesmo a margem sendo tão apertada, meio ponto ali, uma diferença praticamente nula? Apesar dele ter sofrido um revés, podemos dizer que um pouco severo no Qatar, porque não fosse algumas falhas da equipe, a punição que ele sofreu, a falta do jogo de equipe ele também com o Kushmaini, ele teria terminado na frente do Hadjar e essa vantagem seria relativamente mais confortável. Mas, como isso não aconteceu, o Bortoleto ainda pode se segurar no fato de que a Invicta é uma equipe mais organizada e, no momento, tem um carro mais interessante que a Campos, que é a equipe do Hadjar. Se a gente for lembrar nessas últimas etapas, a curva de crescimento, tanto da Invicta quanto do Bortoleto, tem sido considerável. Eles estão em ascensão, conseguiram bons resultados, conseguiram corridas de recuperação interessantes, têm brigado ali pela pole, pelas primeiras posições, enquanto a Campos é uma equipe de estrutura menor, de histórico bem menor na Fórmula 2 do que a Invicta. A gente viu que o Hadjar sofreu muito para poder pontuar nessas últimas corridas, a Campos não conseguiu entregar um carro de fato competitivo para ele nessas últimas etapas, e também foi muito em virtude disso que o Bortoleto conseguiu encurtar bastante essa diferença de pontos que eles tinham. Talvez o momento mais crítico que mostra o cenário da Campos na Fórmula 2 seja aquela classificação no GP do Azerbaijão, em que tanto o Hadjar quanto o Pepe Martí sofreram com os freios do carro. Os dois passaram reto na primeira curva, acabaram tendo de largar lá do fim do grid nas 2 corridas, enfim. Então, esse fator técnico, esse fator equipamento é algo a se levar em consideração para essa etapa em Abu Dhabi, mas o mais importante ainda, que vai um pouco além disso, está relacionado com o futuro dos 2 pilotos. O Isack Hadjar, ele ainda não tem um futuro definido no automobilismo. Ele ainda não sabe necessariamente o que ele vai fazer da carreira dele, qual que vai ser o próximo passo. Ele tem ali uma esperança de ser promovido para a Fórmula 1, de que talvez se a Red Bull dispense Sérgio Pérez, mande ele embora, algum dos pilotos da RB, ou o Lawson ou o Yuki Tsunoda, sejam promovidos para a equipe principal e abra uma vaga na RB, que naturalmente seria do Hadjar. Mas para isso ele tem que mostrar muito serviço, e vencer a Fórmula 2 talvez seja o melhor cartão de visita que ele pode dar, a melhor demonstração de merecimento dessa vaga que ele pode dar para a Red Bull, para a cúpula da Red Bull, eles que costumam cobrar muito por resultado. O próprio consultor Helmut Marko já falou sobre isso algumas vezes, que os pilotos precisam ter resultados na base para poder conseguir eventualmente essa promoção para a Fórmula 1. Por outro lado, o Bortoleto ele já não tem mais toda essa pressão. Ele já conseguiu definir o futuro dele, ele vai ser piloto da Sauber, que vira Audi na Fórmula 1 a partir de 2026. É lógico que se ele consegue vencer a Fórmula 2 nesse ano e se torna ele mais um piloto que venceu tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 no seu ano de estreia, ele chega com um pouco mais de moral na Fórmula 1, vai ser um pouco mais respeitado ali, mas o fato é que vencer ou não essa temporada da Fórmula 2, apesar de ser muito importante o título, isso é importante reiterar aqui, ele já não tem tanta pressão assim para poder mostrar resultado. Ele já mostrou do que ele é capaz, inclusive a evolução dele ao longo da temporada da Fórmula 2 foi muito importante para isso. Os testes que ele fez com a McLaren também lá na Áustria também mostram que ele é um piloto
que tem ali suas qualidades e que, independente de vencer o título ou não, ele já tem um futuro garantido ali na Fórmula 1. Mas e você? Como é que você vê esse último estágio da Fórmula 2, essa decisão final entre Radiali e Bortoleto? Quem você acha que chega melhor, mais preparado para essa disputa, com a situação mais tranquila, com a cabeça mais no lugar e mais apto a vencer esse campeonato? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!